Boa noite a todos. Estamos aqui hoje mais uma vez. Ontem tivemos uma programação linda aqui na igreja. Ontem eu pude falar aqui um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito, né? Sobre saúde, promoção de saúde, prevenção. É uma coisa que eu gosto muito de falar e de trabalhar. E hoje eu também vou falar sobre um tema que eu gosto muito, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar, né? E quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta, é melhor ainda, né? Eu escolhi falar hoje sobre um capítulo da Bíblia que é um dos meus favoritos, assim, porque ele tem versículos muito especiais, versículos confortadores, inspiradores. E eu fui dar uma olhada, eu vi que esse é um dos capítulos mais citados, assim, mais conhecidos da Bíblia. Primeiro é o Salmo 23, né? Muito conhecido. Depois também a gente ouve falar muito sobre Coríntios 13, né? Que fala sobre o amor, que inspirou muitas músicas, né? Até músicas que não evangélicas, né? Mas o capítulo que eu vou falar sobre essa noite é Romanos 8. Um capítulo que talvez você fale assim, nossa, mas Romanos 8? Só que quando, ao longo do sermão, você vai reconhecer vários dos versículos que estão lá em Romanos 8, e eu tenho certeza que você sabe alguns deles de cor. Né? O livro de Romanos tem uma mensagem de liberdade em Cristo, de amor e de esperança. E como nós precisamos disso hoje, né? Por isso que eu acho que as pessoas se identificam, assim como eu, com a mensagem de Romanos. Esse livro ele foi escrito por Paulo, é uma das cartas de Paulo, né? Foi direcionado à igreja de Roma no ano 58 depois de Cristo. Paulo já havia naquela época escrito algumas cartas, né, a outras igrejas, as igrejas de Tessalônica, de Coríntios, de Gálatas. E Paulo normalmente escrevia essas cartas de acordo com a necessidade daquela igreja. Às vezes aquela igreja estava passando por um problema, por uma provação, por uma dificuldade. E aí Paulo escrevia uma carta, ele sempre pedia que alguém levasse aquela carta pessoalmente, né, ele não podia ir sempre, era tudo muito demorado. E no caso da igreja de Roma, era uma igreja composta de cristãos, de judeus convertidos e também de gentios convertidos, né? E muitos judeus da igreja de Roma continuavam baseando a sua fé e a essência daquela igreja na salvação pelas obras. E Paulo, então, aborda muito isso no livro de Romanos, né? E justamente por aprofundar muito na questão da salvação pela fé, que esse livro foi inspiração para que Martinho Lutero e outros protestantes ganhassem força e dessem início à reforma protestante lá em 1519, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dessas boas novas que trouxeram esperança e reforma, de como a igreja era vista alguns séculos atrás, né? E como essas boas novas são atuais para nós hoje. Algumas verdades que tanto podem trazer leveza para a nossa vida espiritual, como também força, não é verdade? E eu convido vocês a abrir a Bíblia aí em Romanos 8. Romanos, logo depois de Atos dos Apóstolos. Romanos, capítulo 8. E podem deixar aí aberto aí no capítulo 8, porque nós vamos ler vários desses versículos aí, ao longo do nosso sermão. Então, nós começamos aqui Romanos 8:1, versículo muito conhecido. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo já começa aquele capítulo com uma excelente notícia, né? Se fosse assim, a notícia mais aguardada por alguém que está em julgamento, alguém que está errado e alguém que espera uma notícia de uma sentença, né? Aquele tipo de problema, aquele tipo de sentença difícil que você está envolvido,
que você não pode resolver e que você precisa de outra pessoa que resolva, né? E nesse caso aqui, todos nós estamos condenados pelo nosso pecado. Mas esse versículo ele já tira um peso das nossas costas, porque já nos diz que o problema da condenação do pecado, todos nós pecadores, já está resolvido por Cristo Jesus. E aí ele continua, versículo 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então aqui Paulo ele vem falando aqui sobre uma lei, né? A Bíblia fala sobre leis, sobre lei em vários contextos, e essa lei, esse termo lei, pode ser traduzido de algumas formas diferentes. E nesse caso, ele vem falando da lei do pecado e da morte, que é referência àquela força que existe no nosso íntimo, que nos leva a pecar e que automaticamente nos conduz à morte e à eterna separação de Deus. Então, nós vemos aqui que nós temos um duplo livramento, tanto da condenação do pecado, assim como nós temos livramento desse impulso que nós temos de pecar, dessa compulsão pelos pecados que nós temos por meio do poder de Deus. Então, em toda dose de perdão que Deus nos dá, vai junto ali também uma dose de poder para que nós sejamos vitoriosos sobre aquele pecado que nós estamos confessando e perdoando, e sendo perdoados, né? E aí no versículo 3, Paulo ele continua falando, eu até vou ler aqui o versículo 3 na versão Bíblia Viva, que eu achei muito interessante. Ele fala assim: não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Deus tinha um plano, o plano. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Sim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado a fim de nos salvar. E individualmente nós podemos aceitar a Cristo como o nosso único Salvador ou não. Nós temos estudado muito na lição da Escola Sabatina sobre o livre-arbítrio. Apesar de nós ser óbvio que nós deveríamos aceitar a graça de Deus, o perdão de Deus para nós não sermos condenados, nem sempre nós fazemos isso. É uma escolha que nós temos que fazer a cada dia. Deus é tão bom, Ele nos ama tanto, que Ele não nos obriga a escolher o que é melhor para nós. Ele nos orienta, nos mostra, mas Ele nos dá a opção de escolher. E uma vez que todos nós somos pecadores, pecamos desde o início da nossa vida até hoje, e muitos pecados todos os dias, né? E por isso somos culpados e dignos de condenação. Como é possível alguém com tanto erro ficar completamente livre de condenação? Na justiça, eu acredito que talvez aí no meio jurídico isso talvez seria quase impossível, né? Uma pessoa que comete muitos delitos é condenado e aí de repente vem alguém e tira todas as sentenças daquela pessoa. Mas nós estamos falando do nosso advogado, que é Jesus, né? Após ele viver uma vida perfeita e impecável, que jamais qualquer ser humano conseguiria, ele morreu na cruz por nós, levou sobre si os nossos pecados e a condenação que nós merecíamos. Assim, quando nós cremos no que Jesus fez por nós, nós o aceitamos como nosso substituto. E por isso, sim, nós podemos ser livres de toda e qualquer condenação. Amém? Outro versículo interessante que nós temos aqui no livro de Romanos é o versículo 11. É uma boa nova que nós temos aqui. Além de sermos livres da condenação do pecado, olha aqui o que a Bíblia nos promete. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vós. Então, aqui Deus nos promete, além
de nos libertar, de nos conceder o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele foi enviado para trabalhar com toda a humanidade, e ele busca incessantemente cada coração. Então, o Espírito Santo, ele procura as pessoas, chama a atenção através de uma pregação, de um programa de rádio, de um programa de TV, de um folheto, de uma revista, de uma conversa entre amigos. Ele tem 1000 maneiras de mostrar a Cristo para aquela pessoa e atrair aquela pessoa a Cristo. E é uma obra que ele opera inicialmente de forma externa. Contudo, quando alguém crê que Jesus é o Filho de Deus, ele abre a porta para que o Espírito Santo entre no coração. E é a partir desse momento que o Espírito Santo, ele passa a morar. O Espírito Santo, ele não quer ter uma passagem rápida, tirar férias na nossa vida, no nosso coração. Ele quer habitar em nós e continuar a obra que ele começou, só que agora de forma muito mais eficaz, porque ele quer nos transformar de fora para dentro. E ter a presença do Espírito Santo dentro de nós é a melhor bênção que nós podemos ter no nosso dia a dia. Por quê? O que o Santo Espírito pode fazer em nós e nas nossas vidas? Primeiro, nós vamos ver que ali nos versículos 5 a 9, eu não vou ler para a gente não se demorar, a gente vê que o Espírito, ele nos livra de uma vida carnal. Né? Ali nesses versículos, vocês podem ler com mais calma depois, Paulo, ele compara uma pessoa que tem a vida carnal e uma vida no Espírito. A pessoa que tem uma vida carnal é aquela pessoa que vive de forma egoísta. Ela é o centro da vida dela e ela vive para agradar a si mesma. Então, ela pensa, isso vai ser bom para mim? Isso vai me agradar? Se essa resposta for afirmativa, então ela vai, ela compra, ela usa, ela se envolve e a sua vida acaba sendo contrária à vontade de Deus. Já a pessoa que vive no Espírito é aquela pessoa que tem a Deus como ponto de referência. E, ao tomar qualquer decisão na sua vida, ela pensa através do Espírito Santo que a toca. Né? Isso é da vontade de Deus? Esse é o caminho que Deus quer que eu siga? Então, a sua vida, ela tem como objetivo não agradar a si mesmo, mas agradar a Deus. Essa é uma vida de quem vive no Espírito. O Espírito Santo, ele também nos guia. Versículo 14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam... Não, aqui é só o versículo 14 mesmo, o 15 nós vamos falar depois. Então, o versículo 14, o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos dá a certeza de que ele vai nos conduzir no caminho certo. Uma das formas com que o Espírito nos guia é através da Bíblia. Né? A Bíblia, ela foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo. Né? Cada coisa que tem escrita na Bíblia, Deus tinha intenção de falar para os seus filhos de alguma forma. Foi o Espírito Santo que mostrou, de forma que a Bíblia pudesse ser uma luz e uma lâmpada que nos guia. Mas, em alguns momentos, existem algumas coisas específicas na nossa vida que, às vezes, nós não encontramos tão claramente na Bíblia. Né? Algumas situações do dia a dia. Por exemplo, você está procurando uma casa para comprar, e aí você olhou bastante, viu 3 imóveis que você gostou. E aí você avalia preço, você avalia localização, e você gosta dos 3, e você fala assim, nossa, mas qual que eu vou comprar? Aí você vai lá na Bíblia e vai procurar, não vai ter escrito lá assim, compre a rua da casa tal. Porém, a Bíblia, ela pode nos dar orientações, mas ela nos ensina que o Espírito, ele pode sim nos guiar para todas as respostas que nós precisamos na nossa vida, inclusive a casa que nós vamos comprar, com quem nós vamos nos casar, qual faculdade devemos escolher, se devemos fechar um negócio ou não. Então, o Espírito Santo, ele nos direciona e pode nos ajudar a ir à melhor escolha.
né? E numa era onde a inteligência artificial está em alta, né? O Espírito Santo é muito mais eficaz e inteligente que a inteligência artificial. Às vezes a gente fica maravilhado, né? Da precisão, da eficácia que a inteligência artificial pode trazer quando a gente pergunta alguma coisa. Mas nós temos à disposição algo muito mais eficaz, muito mais confiável, que é o Espírito Santo de Deus, né? E que privilégio nós termos à disposição esse Espírito, nos afirma aqui o versículo 14 de Romanos 8. O Espírito Santo também, ele nos dá a convicção que nós somos filhos e herdeiros de Deus. Aí sim vem o versículo 15, né? 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Então, na época lá, os romanos eles tinham a cultura de que só um filho carnal ele tinha direito à herança. E Paulo ele já vem afirmando ali que nós somos verdadeiros filhos de Deus e somos herdeiros também de Deus em sua glória, em todas as bênçãos que Ele tem a nos dispensar. Né? A gente não precisa ter medo, se perguntar, será que Deus me perdoa? Será que Deus me aceita? E essa questão da aceitação, né, de se sentir pertencente, é algo que a gente vê que é tão importante na nossa vida. E sim, nós somos filhos de Deus e herdeiros de sua glória e de todas as bênçãos que Ele tem. Nós vimos aqui também no capítulo 8 de Romanos, aqui já no versículo 26, eu acho muito bonito esse versículo, porque nos afirma aqui que o Espírito, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Vem falando assim, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, nós somos humanos, por mais que a gente tente se dedicar, estar na presença de Deus, nós ainda somos cercados por tentações e pecados, mas não estamos sós, porque o Espírito de Deus é poderoso e está pronto para nos socorrer em todos os nossos momentos de fraqueza. Inclusive, uma das nossas fraquezas é que nós não sabemos nem como orar. E, às vezes, nós fazemos alguns pedidos para Deus que Deus não nos responde da forma que nós gostaríamos e nós acabamos ficando tristes. Porém, quando nós pedimos a Deus e pedimos para que o Espírito Santo nos ensine a orar, para que o Espírito Santo nos ajude a termos sabedoria, Deus percebe tudo que está envolvido, sabe o fim desde o começo, né? E além de possuir sabedoria, Ele possui muito amor, Ele sempre nos concede o que é melhor e não apenas o que nos convém. Por quê? Porque o Espírito Santo intercede por nós de forma sobremaneira para que assim seja. E no verso 28, nós temos aqui um versículo muitíssimo conhecido, acredito que todos sabem de cor. Sabemos que Deus age, né, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Algumas versões trazem assim. Então, mediante essas grandes realidades, né, que é o amor incondicional de Deus, nos tirando a condenação do pecado, assim como a presença do Espírito Santo fazendo tantas maravilhas no nosso dia, nos nossos dias, nos garantindo que somos filhos de Deus, nos ajudando nas nossas fraquezas, intercedendo por nós,
como nós podemos, então, encontrar, ao final desse capítulo, os resultados dessas promessas de Deus, desse presente de Deus para nós. Primeiro, nós encontramos ali que nós não seremos derrotados. Versículos 31 e 37. Versículos muito conhecidos também. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora o 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Que confortante, né? Como cristãos. Às vezes a gente se sente tão pequeno nesse mundo, tantas pessoas, tantas autoridades, tantas, às vezes, circunstâncias contra nós, mas aqui, como quando a gente para e lê, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem são essas pessoas? Se quem está do nosso lado é Deus, então nós não teremos derrotas. Não faltará nada necessário, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, se houvesse algo difícil para Deus, esse algo seria dar o seu próprio filho, que foi muito difícil para ele entregar o filho dele em favor dessa humanidade pecadora. Mas se o mais difícil ele já fez, quanto mais ele pode fazer para nós todas as coisas que são muito mais fáceis. Então, a morte de Cristo nos assegura de que Deus nos dará tudo mais que for necessário para que nós sejamos vitoriosos. Nós também não poderemos ser acusados. Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus, Ele é o único que conhece cada detalhe da nossa vida. Às vezes a gente pode esconder, né? Dentro da nossa mente, só nós temos acesso. Nem Satanás consegue saber o que nós pensamos, mas Deus sabe. E Deus sabe exatamente quão bons ou quão ruins nós podemos ser, né? E mesmo assim, Deus não nos acusa, porque Ele nos justifica quando nós aceitamos a presença, o poder de Deus, o sacrifício de Jesus em nossas vidas. E Ele nos declara justos. Então, se Deus, que conhece o nosso pior, nos justifica, quem mais pode nos condenar? Não haverá condenação. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, ao morrer na cruz, após uma vida de obediência completa, Jesus, ele definitivamente, ele venceu o pecado, venceu a tentação e venceu o tentador. E ele também ressuscitou. E hoje, junto a Deus, junto ao trono de Deus, intercede por nós. E ele acredita a sua vitória em nosso favor. Então, todas as ações do Filho de Deus são feitas em nosso benefício, para que nós sejamos livres da condenação do pecado. E agora o versículo 35. Não haverá separação do amor de Deus. Olha que lindo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo ou espada? E agora o verso 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia nos diz, nada nesse mundo, nenhum poder físico, nenhum poder do mal, Satanás, ele não tem poder para nos vencer e nos separar do amor de Deus. Nós podemos ser caluniados, zombados, maltratados, podem até nos matar, mas nada pode nos separar do amor de Deus, se
nós quisermos. Através dos tempos incontáveis, mártires, eles deram prova dessa verdade. Em todo o universo, a única pessoa que pode nos separar do amor de Deus somos nós mesmos. E nós não queremos, não é verdade? Tudo nesse mundo é falível e a gente tem seguro para praticamente tudo, né? Seguro de casa, seguro de vida, seguro de imóvel, automóvel, seguros de obra de artes, até de animais de estimação. Isso mostra que tudo pode falhar, tudo pode desabar e a gente procura uma forma de contornar isso. E independente de quão falho seja esse mundo, as circunstâncias que a gente vive, né, nós fazemos parte de um projeto que é infalível, que é a salvação através de Cristo Jesus. Conta-se a história de um moço que se chamava Miguel, e Miguel estava preso já há mais de 10 anos por algumas atrocidades que ele havia feito na sua juventude, e ele já havia perdido esperança de ter um futuro diferente. E ele ficava sufocado e angustiado por causa do medo que ele tinha, e ele acreditava que ele nunca poderia ser livre, mesmo que ele saísse da prisão. Mas um dia, um capelão começou a visitar a prisão, e esse capelão trazia uma mensagem diferente de tudo que ele já havia ouvido. Esse capelão, ele falava de uma liberdade que não dependia de grades ou de sentenças, mas sim do Espírito de Deus. E durante uma dessas visitas, esse capelão leu Romanos 8:1. Agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Miguel ficou muito intrigado. Como assim? Ele nunca havia ouvido falar em alguém que pudesse perdoá-lo e livrá-lo de toda a culpa, de toda a condenação. Como ele poderia não mais ser condenado, mesmo tendo feito tudo o que ele já tinha feito? E naquela noite ele orou pela primeira vez e pediu que Deus o libertasse por dentro, já que por fora ele não tinha esperanças. Mas com o passar do tempo, Miguel ele foi lendo a Bíblia e entendeu que quem havia possibilitado aquela liberdade havia sido Jesus Cristo através da sua morte. Então, entendendo aquilo, ele começou a passar aquela mensagem para outros detentos também e demonstrar o amor de Deus na prisão para que também os seus amigos se sentissem livres. E muitos anos depois, quando Miguel foi solto, ele já se sentia livre já há bastante tempo, porque ele já havia experimentado a verdadeira liberdade, né? Ele vivia com a certeza do que nós lemos aqui, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem autoridades, nem o mal, nem demônios, nem altura, nem profundidade, ou qualquer criatura poderia separar do amor de Deus. E ele nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Ele começou a ajudar presidiários e ex-presidiários a recomeçarem as suas vidas, mostrando a todos que a maior prisão não é estar atrás de grades, mas é o pecado. E somente Cristo, que verdadeiramente pode libertar a todos. Então, nada do que aconteça, nem no tempo presente, no futuro, pode nos afastar de Deus. Deus nos permite viver um dia de cada vez. E por nós vivermos neste mundo, uma certeza que nós temos é que nós vamos nos defrontar com o mal e suas consequências. Mas Mateus 6,34, Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal, né? Quantas notícias ruins nós já ouvimos esse ano, e muitas vezes de pessoas próximas a nós, e nós podemos ficar talvez até ansiosos e temerosos com o dia de amanhã. Mas nós temos a segurança de que nós nunca estaremos sozinhos e não haverá mal tão grande que possa ser vencido. Nenhuma situação, por mais difícil que pareça, nem a perseguição e nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus. Então, que em meio às nossas lutas, às nossas tentações, né, os nossos dias, a nossa rotina, né, temos uma semana desconhecida, dias desconhecidos pela frente, nós possamos lembrar que nada
e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, e que nós estaremos no seu reino eterno, sendo mais que vencedores por meio de Jesus, porque Ele quer nos fazer vencedores, e que nós também possamos querer e aceitar a salvação e a vitória em Cristo Jesus em nossas vidas. Amém? Convido a todos para que se coloquem de pé, para que nós possamos orar. Nosso Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos livra da condenação dos nossos pecados. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a certeza que, por mais que nós possamos agir de forma errada, pecar de forma repetitiva em nossas vidas, mas que o Senhor, Pai, nos vê com olhos de amor, de misericórdia e bondade, pode nos fazer livre do pecado e do mal. Que nós possamos, Senhor, aceitar o Teu Santo Espírito em nossas vidas, nos iluminando, nos guiando no caminho que devemos seguir. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, interceda por nós e traduza para o Senhor as nossas orações que são imperfeitas, porque nós não sabemos pedir, mas o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, livres, leves, tendo a certeza de que o Senhor está conosco e nós já somos vencedores em nome de Jesus. Que nós possamos estar em breve contigo no céu, Senhor, desfrutando das vitórias e das bênçãos que o Senhor tem para nós através da salvação que o Senhor nos prometeu em Cristo Jesus. Abençoe a tua igreja, cada um aqui, e a semana de cada um aqui, que seja cheia das suas bênçãos e da tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair